Existe uma pintura de Cristo que conseguiu fazer uma coisa que, durante séculos, quase ninguém ousou fazer. Ela fez Jesus parecer apenas um homem, sem milagres, sem glória, sem qualquer sinal visível de divindade. E, curiosamente, talvez seja justamente por isso que essa tenha se tornado uma das representações mais humanas de Cristo já pintadas. Quando comecei a pesquisar essa obra, achei que a resposta estivesse na religião. Achei que precisaria entender melhor os evangelhos. No fim, percebi que estava olhando para o lugar errado. Porque a pergunta nunca foi quem esse homem era. A pergunta era: o que existe nesse olhar que faz tanta gente parar diante dele? Sem cruz, sem coroa de espinhos, sem discípulos, sem multidão. Apenas um homem sentado sobre uma pedra, no meio de um deserto que parece não terminar nunca. As mãos estão comprimidas uma contra a outra, a cabeça baixa, os ombros pesados, os pés estão sujos, feridos. O rosto é magro, os olhos não olham para você, parecem presos em algum lugar muito distante. Se eu te mostrasse essa pintura sem dizer quem ela representa, você provavelmente não diria que está olhando para Deus. Diria que está olhando para alguém completamente esgotado. Alguém que passou o tempo demais sozinho. Alguém carregando um peso que não cabe mais no próprio corpo. Só depois de alguns segundos você descobre uma coisa. Esse homem é Jesus Cristo. Quando Ivan Kranskoy apresentou essa pintura ao público em 1872, muita gente não soube como reagir. Ela recebeu elogios, recebeu críticas e, acima de tudo, provocou uma grande discussão. Porque Cristo sempre tinha sido pintado vencendo, curando, pregando ou ressuscitando. Aqui, ele não faz absolutamente nada. Não tem milagre, não tem multidão, não existe glória. Existe apenas um homem sentado no deserto. E talvez seja justamente por isso que essa pintura continue chamando tanta atenção, mais de 150 anos depois. Ela atravessou museus, livros, a internet e continua despertando a mesma pergunta. O que existe nesse olhar que faz tanta gente parar diante dele? Quando comecei a pesquisar essa obra, achei que a resposta pudesse estar na religião. Achei que precisaria entender melhor a Bíblia ou a história da pintura russa. No fim, eu percebi que estava só olhando para o lugar errado. Porque antes de entender o que Kranskoy quis pintar, era preciso entender o que ele decidiu mostrar. Depois de olhar bastante para essa pintura, talvez a primeira pergunta seja a mais simples de todas. O que exatamente nós estamos olhando? Essa obra se chama Cristo no Deserto. Foi pintada por Ivan Kranskoy em 1872 e hoje ela faz parte da coleção da Galeria Estatal Tretyakov, em Moscou. À primeira vista, parece apenas mais uma representação de Jesus durante os 40 dias no deserto. Mas basta compará-la com outras pinturas do mesmo tema para perceber que existe algo profundamente diferente acontecendo por aqui. Depois de olhar por um bom tempo para essa pintura, uma pergunta começou a me incomodar. Por que alguém pintaria Jesus Cristo dessa forma? Sem auréola, sem anjos, sem qualquer sinal visível de milagre. Se essa fosse apenas uma escolha estética, ela seria bem estranha. Mas ela não nasceu do acaso. Ela nasceu de um movimento inteiro. Ivan Kranskoy fazia parte de um grupo conhecido como os itinerantes. Na segunda metade do século XIX, eles romperam com a Academia Imperial de Artes da Rússia. A academia queria cenas grandiosas, heróis, mitologia, composições idealizadas. Os itinerantes queriam outra coisa. Queriam pintar pessoas reais, gente comum, camponeses, operários, a pobreza, o frio, o sofrimento, a vida como ela realmente era. Kranskoy não parece interessado em pintar um símbolo religioso. Ele também não parece interessado em pintar algum milagre. Ele concentra toda a atenção numa única figura.
sem distrações, sem narrativa ao redor, sem qualquer elemento que nos diga imediatamente o que devemos sentir. Repara no que desapareceu. Não tem cruz, não tem coroa de espinhos, não existe um céu se abrindo, não tem Satanás, não existem anjos servindo Jesus depois da tentação. Nada disso está na tela. Tudo que normalmente identifica essa cena foi retirado. Sobrou apenas um homem. E foi justamente essa escolha que tornou a pintura tão controversa em 1872. Alguns enxergaram uma representação profundamente espiritual. Outros acharam perigoso mostrar Jesus tão vulnerável. Mas gostassem ou não da obra, quase todos concordavam em uma coisa. Kranskoy tinha pintado um Cristo diferente de qualquer outro que estavam acostumados a ver. Só que isso ainda não responde à minha pergunta. Explica por que Kranskoy quis romper com a tradição, mas ainda não explica por que mais de 150 anos depois, esse olhar continua aprendendo quem para diante dele. Talvez a resposta não esteja na história da arte. Talvez ela esteja no próprio corpo. Até aqui a gente falou da época, do pintor, do movimento artístico, mas nada disso explica uma coisa muito simples. Por que esse rosto parece tão diferente de quase todos os outros Cristos da história da arte? Talvez porque a resposta nunca tenha estado apenas no rosto. Talvez ela esteja espalhada pelo corpo inteiro. Começa pela cabeça. Ela está baixa, não completamente caída, mas também não está erguida. É uma inclinação discreta, como se todo o peso do corpo estivesse puxando o pescoço alguns centímetros para frente. É um detalhe pequeno, mas muda completamente a presença da figura. Não existe nenhum tipo de triunfo nessa postura, mas também não tem derrota. Tem um peso. E agora eu te convido a olhar para os olhos. Eles não procuram o espectador. Também não parecem fechados em oração. O olhar escapa de nós. Se perde em algum ponto do chão, alguns metros adiante. É um olhar bem difícil de acompanhar, porque a pintura nunca nos diz exatamente para onde Cristo está olhando. Só nos mostra que ele não está olhando para nós. Depois vem os ombros. Eles não estão relaxados, também não estão erguidos. Existe uma certa rigidez neles, como quem permaneceu tempo demais na mesma posição, como quem sustenta um esforço silencioso. As mãos talvez sejam o detalhe mais curioso dessa pintura. Na primeira vez que eu olhei, achei que fossem mãos em oração, mas não são, olha bem. Elas estão unidas, comprimidas uma contra a outra. Os dedos se pressionam com força, um gesto bem estranho. Não parece um gesto religioso. Também não parece um gesto de descanso. Existe uma tensão ali, e a pintura não explica de onde ela vem. Ela apenas deixa que a gente a veja. Então os olhos descem um pouco mais, até os pés. Eles estão descalços, sujos, feridos, e curiosamente Kranskoy não tenta esconder isso. Ele poderia ter suavizado, poderia ter idealizado, poderia ter transformado aquele corpo em algo quase perfeito, como era comum em muitas representações religiosas. Mas ele escolheu fazer o contrário disso. Deixou o deserto gravado na pele. O mesmo acontece com o rosto. Não existe qualquer tentativa de embelezar o sofrimento. As maçãs do rosto parecem bem marcadas. O corpo é extremamente magro, as roupas caem pesadas. Tudo transmite a sensação de alguém que atravessou um longo período de privação. Não que a pintura diga isso, mas porque o próprio corpo parece carregar essa história. E talvez seja esse o detalhe mais impressionante. Nenhum elemento, isoladamente, explica o impacto dessa imagem. Não é apenas o olhar, não são as mãos, não são os pés, nem a postura, é a soma disso tudo. Cada detalhe acrescenta uma nova camada. Até que, em algum momento, você deixa de observar uma pintura religiosa e começa simplesmente a observar um homem. Mas ainda existe uma pergunta que continua sem resposta. Por quê? Por que Kranskoy escolheu mostrar justamente esse momento? Por que não pintar o diabo? Por que não pintar os anjos? Por que eliminar tudo aquilo que os evangelhos contam ao redor desse episódio? Talvez porque a resposta nunca estivesse nas figuras que cercavam Cristo.
Talvez ela sempre estivesse no deserto. Até aqui a gente olhou apenas para a pintura. Agora vale fazer o caminho contrário. Olhar para o texto que inspirou essa cena. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam esse episódio, cada um com ênfases diferentes. Marcos é o mais breve, resume tudo em poucos versículos. Mateus e Lucas descrevem as 3 tentações em detalhes, mas os 3 concordam em uma coisa. Antes de qualquer tentação, veio o deserto. Jesus passa 40 dias em jejum, 40 dias caminhando, dormindo ao relento, exposto ao frio da noite e ao calor do dia, sem comer. No fim desse período, os evangelhos fazem uma observação simples. E teve fome. É uma frase curta, mas ela muda completamente a cena, porque lembra uma coisa que muitas vezes passa despercebida. O corpo de Cristo sente, e só depois desses 40 dias que começam as tentações. Primeiro, o diabo diz: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus responde citando Deuteronômio: "Nem só de pão viverá o homem." Depois vem a tentação no pináculo do templo. O diabo cita um salmo. Não inventa palavras, não altera o texto, ele usa a própria escritura, mas a usa fora do propósito para o qual foi escrita. Jesus responde novamente com a própria escritura, sem levantar a voz, sem discutir, sem vacilar. Por fim, o diabo mostra todos os reinos do mundo, promete poder, glória, domínio, em troca de adoração. Mais uma vez, Jesus responde com a palavra. E a narrativa termina. O diabo vai embora e os anjos aparecem. E aí o episódio se encerra. O curioso é que Kranskoy escolhe não pintar nada disso. Ele não pinta o diabo, não pinta o templo, não tem qualquer reino, não tem anjos, não tem qualquer tipo de vitória. Ele pinta o intervalo. Aquele instante silencioso em que o corpo já atravessou o deserto, antes que qualquer recompensa apareça. Talvez seja por isso que seja tão difícil dizer exatamente o que Cristo está sentindo. Porque a pintura não responde, ela observa, mostra um corpo marcado pelo jejum, pelas caminhadas, pela exposição ao deserto e deixa que cada detalhe fale por si. Talvez seja justamente aí que essa imagem comece a parecer diferente de todas as outras. Depois de tudo isso, da história da pintura, dos evangelhos, do deserto, das mãos, dos pés, do olhar, eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Talvez eu tivesse feito a pergunta errada desde o começo. Passei boa parte da investigação tentando descobrir o que Cristo estava sentindo. Era cansaço, dor, solidão, tensão, o peso daquilo que acabara de atravessar? Talvez tudo isso esteja ali. Talvez não, a pintura nunca confirma. E talvez seja justamente essa a força dela. Kranskoy não nos entrega uma emoção pronta. Ele não pinta o medo, não pinta a serenidade, não pinta o triunfo. Também não pinta o desespero. Ele deixa todas essas possibilidades abertas. Mas existe uma coisa que ele faz com absoluta precisão. Ele faz esse corpo parecer verdadeiro. Os pés parecem realmente ter atravessado um deserto. As mãos realmente parecem sustentar uma tensão. Os ombros parecem carregar um peso. Nada disso precisa ser explicado, basta olhar para a pintura. Talvez seja por isso que tanta gente, religiosa ou não, pare diante dessa pintura por mais tempo do que imaginava. Porque ela não exige que você compreenda a teologia. Primeiro, ela faz você acreditar naquele corpo, que ele é real, que ele existe, e só depois lembra quem ele representa. E talvez seja exatamente aí que Cristo começa a parecer tão humano. Então, você entendeu esse olhar? Talvez não completamente, e talvez essa seja justamente a intenção. Kranskoy nunca nos diz exatamente o que Cristo está pensando. Nunca explica o que passa por sua mente, nunca transforma aquela expressão numa resposta. Ele apenas nos obriga a permanecer diante dela por tempo suficiente para perceber uma coisa. Quase tudo que normalmente identifica Jesus simplesmente desapareceu.
Não existe cruz, nem auréola, nem milagre, nem qualquer tipo de glória. Existe apenas um corpo marcado pelo deserto, um rosto cansado, mãos comprimidas pela tensão, pés feridos pela caminhada. E curiosamente, nada disso diminui quem ele é, muito pelo contrário. É justamente essa humanidade tão evidente que torna essa representação tão diferente de quase todas as outras. Kranskoi não pintou Cristo deixando de ser divino. Ele pintou aquilo que, por muito tempo, a própria arte cristã quase sempre colocou em segundo plano: a humanidade do Filho de Deus. Talvez seja por isso que essa pintura continue atravessando gerações. Porque antes de falar sobre o milagre, ela nos faz parar diante de um homem, e só depois lembrar que esse homem é Cristo.